Olá, queridos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Nós estamos estudando o livro de Daniel, capítulo por capítulo. Eu sou o pastor Jefferson Neto e neste vídeo de hoje queremos introduzir o capítulo 9. Claro que a minha expectativa é sempre analisar o capítulo inteiro num só vídeo, mas se isso não for possível, faremos então como temos feito nos capítulos anteriores, tá bom? Mas vamos, portanto, imediatamente ao texto para nós ganharmos tempo, já que o vídeo não pode ser muito longo. O capítulo 9 do livro de Daniel é um capítulo muito importante. Esse capítulo contém uma das profecias mais impactantes do livro de Daniel e, logicamente, que uma das profecias mais contundentes de toda a Bíblia Sagrada. E esta profecia, particularmente, ela tem sido mal interpretada por muitas pessoas, por algumas correntes escatológicas equivocadas, e o que tem gerado uma certa confusão daquelas pessoas, principalmente estudantes de escatologia, que ainda não têm conceitos formados dentro do assunto e que às vezes procuram por estudos, por análises textuais, para poder compreender o assunto de um modo geral. E eu não sou detentor da verdade, eu sou apenas um estudioso da Bíblia, alguém que já investiu alguns anos de leitura e de pesquisa, de estudo da Palavra de Deus e que, portanto, quero deixar a minha contribuição para você que está, quem sabe, começando, você que tem sede, fome de conhecer a Palavra de Deus. Pode ser que seja abençoado, alimentado por essa pequena contribuição que temos deixado aqui nos nossos vídeos. Mas entender o capítulo 9 do livro de Daniel é extremamente importante para se entender questões referentes ao arrebatamento da igreja e questões referentes à grande tribulação e, logicamente, à manifestação do que Paulo chamou de homem do pecado e que João chamou de anticristo. Então nós vamos entrar no texto agora. Eu não vou ler o texto todo extensamente, porque isso demandaria tempo, mas eu vou fazer para você um resumo de como o capítulo 9 está distribuído e tentar explicar para você também aquilo que eu entendo que, de certa forma, seja uma conexão entre o capítulo 8 e o capítulo 9, explicando inclusive a questão cronológica do livro de Daniel. Eu já falei isso em outros livros, mas eu quero apenas dar uma pincelada para você poder entender como que as coisas se dão neste livro e por que elas estão da forma que estão, para nos ajudar, na verdade, no entendimento teológico do livro e não necessariamente no processo cronológico do livro. Ok? Então vamos ao capítulo 9, versículo 1, que diz: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Bom, a primeira coisa que eu quero te mostrar é como começa o capítulo 8 do livro de Daniel, tá? Então, se você observar o capítulo 8, diz: no ano 3º do reinado de Belsazar. O rei Belsazar veio antes de Dario, tá certo? Esse é o ano 3º de Belsazar. Agora, preste atenção no que diz o capítulo 5 do livro de Daniel. O 8 fala do ano 3º, não é? O capítulo 5 diz: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. Bom, eu não vou ler o texto todo, logicamente, você já sabe que esse texto aqui é o texto da escrita na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim, que Daniel interpreta como sendo, né, pesado foste na balança e achado em falta, e hoje
Deus tirou de ti o reino e entregou aos medos e aos persas. Então, preste atenção agora no final do capítulo 5, tá? No final do capítulo. Nós vamos passar lá para frente e aqui no versículo 30 diz assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Então, no capítulo 5, nós temos a queda da Babilônia, mas no capítulo 8, nós ainda temos o relato do terceiro ano de Belsazar. Então, é aqui que eu quero tentar estabelecer com você um raciocínio da cronologia do livro. Por isso que eu estou voltando no capítulo 5, para poder facilitar para você esse entendimento. Porque eu poderia só simplesmente explicar, mas eu tenho também que pensar nos acéfalos de plantão, né? Aqueles sem cérebro que às vezes assistem os nossos vídeos e saem por aí falando besteira e ficam possessos de raiva porque não conseguem compreender o texto. Simples assim. Então, para evitar ao máximo possível confusão, eu tento mostrar textualmente aquilo que eu estou falando para poder te ajudar. Então, voltando no 8, no ano terceiro do reinado de Belsazar. Então, o capítulo 5, o acontecimento do capítulo 5 vem depois do 8. Então, se nós fôssemos estabelecer uma cronologia no livro de Daniel, não de todo o livro, mas dessa parte que nos interessa, nós teríamos o capítulo 8, depois o 5 e em seguida o 9. Então, capítulo 8, capítulo 5, tá? Porque o 8 é o terceiro de Belsazar, o 5 já é o último ano de Belsazar e o 9 é o primeiro ano de Dario, tá? E aí viria então o capítulo 6, que cronologicamente falando se colocaria depois do 9, porque o capítulo 6 já conta uma sequência do reinado de Dario, enquanto que o capítulo 9 anuncia o primeiro ano de Dario, ok? Então, cronologicamente falando, os acontecimentos vêm na seguinte sequência: capítulo 8 primeiro, depois veria o capítulo 5, depois o capítulo 9 e, portanto, o capítulo 6. Essa é a sequência cronológica. Agora, o livro está organizado da forma em que está, e eu já expliquei por quê, pelo fato de que a intenção dos organizadores do livro era destacar a estrutura teológica do livro e não necessariamente a estrutura histórica. Por isso que ele está organizado para facilitar o entendimento das visões, ao invés de entender a história cronologicamente como ela aconteceu. Ok? Muito bem. Dito isso, eu quero agora ir contigo ao final do capítulo 8, para fazer uma conexão de algo que eu disse no vídeo anterior. Muito bem. Então, no final do capítulo 8, eu fui parar no 9, estou voltando aqui, deixa eu colocar para você, final do capítulo 8, muito bem, versículo 27, você pode ver aí, diz assim: e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Muito bem. O capítulo 8 encerra com Daniel atordoado, atônito, sem ter entendido propriamente aquela visão, ou todos os meandros daquela visão. Muito bem. Se cronologicamente o capítulo 5 vem depois do 8, você pode observar que não existe visão no capítulo 5. Existe a experiência da escrita na parede, que foi uma experiência de Belsazar. Mas Daniel não teve visões no capítulo 5. Então, a sequência seria o 9. Então, 8, 5 e 9, a sequência cronológica.
Espero não estar te confundindo. O que significa que depois da visão do capítulo 8, a visão seguinte é a do 9. Porque o capítulo 5 narra apenas a experiência de Belsazar, da escrita na parede, quando Daniel interpreta, e então Deus julga a Babilônia e o império cai, e o império Medo-Persa invade a cidade, toma a cidade, e Dario então começa o seu governo, que é o que diz no capítulo 9, primeiro ano, e no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Ok? Então tem a visão do capítulo 8, aquelas visões ali que nós ministramos no vídeo anterior. Depois teria o acontecimento que está registrado no capítulo 5 e depois em seguida a visão do capítulo 9. Tá? Esta é a cronologia do livro. Se você quiser entender a cronologia inteira do livro, procure aí, se eu não me engano, o vídeo 1 ou 2 do livro de Daniel, que eu explico extensivamente essa questão da cronologia do livro. Muito bem, aonde eu quero chegar? É que o início da visão do capítulo 9, de certa forma, não é que aconteceu imediatamente após, mas ela é, de certa forma, uma sequência em termos de entendimento, eu já vou explicar porquê, do que aconteceu no 8. Porque Daniel encerra o capítulo 8 atordoado, ele viu muita coisa que ele não conseguiu compreender. Muitas visões simbólicas, muitos animais simbólicos representando reinos, e ele não conseguia entender, não conseguiu entender completamente aquela visão, e eu acredito que o que mais lhe deixou atordoado foi o que Deus lhe mostrou a respeito das 2.300 tardes e manhãs e da abominação assoladora. Essas duas coisas foram bem complicadas para Daniel, porque uma falava da interrupção do sacrifício contínuo, não é? O texto fala abertamente a interrupção do sacrifício contínuo. No versículo 13 diz: depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora? Então, esta visão de Daniel, a questão do sacrifício contínuo, Daniel entendia muito bem, e eu vou mostrar para você agora no capítulo 9 uma conexão muito sutil que tem ali, porque Daniel entendia muito bem. Qualquer judeu praticante entendia muito bem essa linguagem, essa questão das 2.300 tardes e manhãs, que hoje as pessoas fazem uma confusão absurda, que eu fico impressionado com a salada de frutas que algumas correntes de interpretação fazem, quando na verdade a coisa é tão simples, e os judeus entendem isso de forma simples, ok? O sacrifício contínuo acontecia todos os dias de manhã e à tarde, não podia falhar. Tinha que ter um sacrifício pela manhã e um sacrifício à tarde, todos os dias, ok? Então, Daniel sabia que 2.300 tardes e manhãs representavam 2.300 sacrifícios, já que era um sacrifício pela manhã, um sacrifício à tarde, ou, seguindo a lógica do texto, um sacrifício à tarde e um sacrifício de manhã, porque o dia começava à tarde, na verdade. Muito bem, tudo isso ficou um pouco atordoado para Daniel, porque a visão falava da interrupção desse sacrifício e do estabelecimento de uma transgressão assoladora, que Daniel não sabia exatamente o que era ou quando aconteceria, porque, como o próprio texto diz, aquilo aconteceria muito tempo depois, ou muitos anos depois, não é? E como nós já vimos já na explicação, historicamente falando, isso aconteceu por ocasião do reinado de Antíoco Epifanes, quando aconteceu literalmente o que diz o texto. Antíoco Epifanes assumiu o controle de Jerusalém, interrompeu o sacrifício no templo, sacrificou um porco no altar para contaminar o altar, e o sacrifício contínuo foi interrompido,
do jeito que diz o texto, por 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 sacrifícios foram interrompidos quando então houve a revolta dos Macabeus. Procure depois, leia depois, não dá para eu contar tudo aqui agora. Então a revolta dos Macabeus então restaurou o sacrifício. Depois de 2.300 sacrifícios interrompidos, a revolta dos Macabeus, a guerra dos Macabeus, restaurou de novo o culto em Israel, em Jerusalém, e portanto eles purificaram o templo, rededicaram o templo, então a vida voltou ao normal e os sacrifícios voltaram a ser praticados no templo em Jerusalém. Essa é a história. Muito bem. Quando chega no capítulo 9, nós temos aqui no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos e dos Persas, o qual foi constituído rei sobre todo o reino. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, antes de eu entrar aqui na questão do clamor de Daniel, veja bem o que está acontecendo no capítulo 9. Daniel deixa uma pista violentíssima. Ele diz: no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos... O que Daniel está dizendo? Basicamente, Daniel está dizendo o seguinte, que ele caiu de cabeça na pesquisa, ele foi ler, ele foi pesquisar. Por que Daniel... Claro que Daniel era um indivíduo temente a Deus, que amava a Deus, que lia a palavra e etc. Mas aqui nós estamos percebendo um tom diferente, ele dá um tom diferente à conversa. O que ele deixa subentender é que ele estava, por um certo tempo, mergulhado na pesquisa. O que foi que fez Daniel mergulhar num processo de pesquisa, de ler os rolos, pesquisar os rolos? Porque ele diz: entendi pelos livros. Então ele estava lendo, pesquisando, dedicado, ele caiu de cabeça na leitura, porque ele estava provocado pelo acontecimento do capítulo 8. Porque quando termina o capítulo 8, Daniel está o quê? Atordoado. Daniel está confuso e ele diz: ninguém conseguia entender aquilo. Ele encerra o capítulo 8 dizendo isso. Então, o que é que você faz? Você que é temente a Deus, você que ama a Deus, o que é que você faz quando você não entende algo? Quando acontece algo que você não compreende? Quando você lê algo nas Escrituras que você não compreende, o que você faz? Você cai de cabeça na pesquisa, não é verdade? Você vai pesquisar, você vai ler a Bíblia, vai pesquisar nos dicionários, você junta todo o recurso que você tem e você vai pesquisar e vai ler, porque você quer entender. O fato de você estar agora na frente do computador, ou do seu telefone, ou do seu tablet, assistindo esse vídeo, é uma prova de que a reação natural de quem ama a palavra de Deus é pesquisar, ler, estudar, quando ela não entende alguma coisa específica em relação às Escrituras. Muito bem, então Daniel está dando a deixa. O acontecimento do capítulo 8 mexeu tanto com Daniel que ele não fez outra coisa. Ele reuniu os pergaminhos, reuniu os rolos, aquilo que ele tinha acesso, e ele foi ler, foi estudar e foi pesquisar, porque ele queria entendimento da experiência que havia acontecido com ele e que ele não tinha entendido completamente. E Deus não é bobo nem nada, Deus tem sempre uma razão para absolutamente tudo. O que acontece? Deus causou isto em Daniel, porque Deus queria que acontecesse algo. Veja comigo o que diz novamente o versículo 2. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Sabe o que Daniel está dizendo? Daniel está dizendo: eu não sabia que Jeremias havia profetizado que o nosso cativeiro aqui na Babilônia era de 70 anos. Por isso que ele está dizendo: eu entendi pelos livros. Ele está dizendo: eu não sabia. Ao
pesquisar os rolos, eu descobri, eu entendi que Jeremias havia profetizado que o cativeiro deveria acabar depois de 70 anos. Então, olha só como Deus é extraordinário. Deus deu a Daniel uma visão. Deus era capaz de fazer Daniel entender 100% aquela visão num estralar de dedos? Claro que Deus era capaz de fazer isso. Por que Deus não fez? Por que Deus deixou uma pontinha de dúvida? Por que Deus deixou algo sem entender? Por que Deus permitiu que Daniel não compreendesse 100% aquela visão? Porque Deus queria que Daniel fosse ler, Deus queria que Daniel fosse pesquisar, Deus queria que Daniel caísse de cabeça nas Escrituras, no Pentateuco e nos profetas, e então, do que ele já tinha da sua época, logicamente, até que ele então descobrisse, ao ler, opa, pera um pouquinho, Jeremias profetizou que esse cativeiro duraria 70 anos e esse tempo já está se cumprindo. E foi a descoberta de Daniel do que ele fez em relação à profecia de Jeremias que levou Daniel então ao clamor que nós temos aqui agora a partir do versículo 4, que diz assim: e orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos. Então ele vai lendo, ele vai orando, e a oração é uma oração linda, muito bonita, muito tocante, e ele faz esta oração até o versículo 19, e a partir do 20, então, ele começa então a ter uma nova experiência com Deus, e nessa experiência Deus fala com ele profundamente através do anjo. Então eu marquei para você aqui, que eu quero colocar aqui na tela para vocês ver o que acontece nesta oração, tá? Eu separei para você 5 coisas que acontecem nesta oração quando Daniel começa o seu processo de clamor. Número 1, ele reconhece que pecaram contra Deus. Então ele, embora Daniel fosse uma criança quando o cativeiro começou, ele não quer saber, ele se inclui no grupo e ele confessa o pecado como parte do pecado também. Então ele põe tudo no plural, tá? Nós pecamos, fizemos o que era mal e nos desviamos, ele põe tudo no plural porque ele assume essa dor, ele assume essa condição. E o seu pedido de perdão é algo realmente sincero. Então, em primeiro lugar, ele reconhece que pecaram. Então, ou seja, Daniel está dando a rota, né? A rota do quebrantamento. Não adianta eu chegar diante de Deus e pedir a Deus restauração de alguma coisa se esse processo não começar pelo reconhecimento de que eu errei, o reconhecimento de que fiz ou fizemos alguma coisa errada, que pecamos contra Deus. Segundo lugar, ele reconhece que desprezaram a palavra de Deus. Ok, pecamos contra ti. Ok, mas pecamos como? Pecamos por quê? Pecamos porque abandonamos a tua palavra. Pecamos porque traímos a tua palavra, deixamos de obedecer a tua palavra. Então, o pecado não é outra coisa senão errar o alvo, desviar do alvo. E qual é o alvo? O alvo é a palavra de Deus. O alvo são as Escrituras Sagradas. Então, ele reconhece que pecaram. Número 2, reconhece que desprezaram a palavra de Deus. Terceiro lugar, ele reconhece que o que estão sofrendo são as maldições previstas por Moisés. Então, veja bem, ele não só reconhece que a nação abandonou a palavra de Deus, mas ele também reconhece que aquele sofrimento que eles estão passando, aqueles 70 anos de cativeiro, são o resultado direto das maldições preditas por Moisés, que estão registradas no livro de Deuteronômio, capítulo 27, 28 e 29, é um texto longo. Ele reconhece que a situação que eles estão passando não é outra coisa senão o cumprimento daquelas maldições preditas por Moisés.
Deus disse: se vocês fizerem o que eu mando, vocês serão benditos aqui, benditos ali, prosperarão aqui, prosperarão ali. Mas se não fizeres tudo o que eu vos mando, tiveres o cuidado de cumprir com todas as palavras, esta lei, então maldito serás aqui, maldito ali, e etc e tal. Então ele reconhece, é isso que está acontecendo. Nós pecamos contra ti e essas maldições vieram sobre nós. Ok? Quarto lugar, ele reconhece a sabedoria de Deus em detrimento à confusão humana. Então ele cita claramente, dizendo: a sabedoria é tua, tu és grande, tu és maravilhoso, e a nós cabe a confusão de rosto. Então basicamente ele está dizendo o seguinte: o Senhor é sábio, está provado, o Senhor é sábio, o Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece tudo, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, e nós somos uma raça confusa, nós somos um povo confuso. E eu reconheço isso diante de ti, nos perdoe, porque o que nós fizemos foi pecado, o que nós fizemos estava errado, porque o Senhor é sábio, o Senhor é justo e nós somos confusos. Então, realmente interessante. E, quinto e último lugar, então, ele clama por perdão e por restauração. Então, nesse clamor por perdão e restauração, ele diz, verso 17, ele diz: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Deus, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Muito bem. Do versículo 20 para frente, a oração termina no capítulo 19, pelo menos o relato da oração, porque o texto continua dizendo no verso 20 que enquanto ele orava e tal, mas o relato da oração termina no versículo 19. Do versículo 20 para frente, ele diz: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando, na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente, agora veja bem, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então veja bem, Daniel teve a visão um pouco antes, relatada no capítulo 8, aí passa um período, não sabemos quanto tempo, logo em seguida acontece o que está relatado no capítulo 5, que é o dedo na parede, cai a Babilônia, vem a Pérsia, e então vem o capítulo 9, onde ele tem esta nova visão. E quando ele tem essa nova visão, qual é o momento do dia que Deus escolheu para enviar Gabriel para tocar em Daniel? Deus escolheu exatamente a hora do sacrifício da tarde. Agora veja bem, é bom relatar que durante esse período que Daniel estava no cativeiro, não havia sacrifício da tarde. E nem havia sacrifício da manhã, porque não havia templo. O sacrifício só pode ser oferecido no tabernáculo ou no templo. Se não há templo e não há tabernáculo, não pode haver sacrifício. Pode observar, por exemplo, que Israel não oferece sacrifício a Deus desde que o templo foi destruído no ano 70. Há pouco tempo atrás, eles ofereceram um sacrifício simbólico lá naquele muro a oeste do que era o templo, né? Onde eles oram ali nos muros da lamentação. Eles ofereceram ali um sacrifício simbólico, mas esse sacrifício ele tinha uma função, inclusive política, que era para anunciar que o templo estava para ser construído.
Mas você não vê Israel, o povo de Israel, os ortodoxos, oferecendo sacrifícios de sangue constantemente, porque sacrifício de sangue dentro do culto de Israel tem que ser oferecido ou no tabernáculo, quando ele existia, ou no templo, depois que ele foi construído. Muito bem, como Daniel estava no cativeiro babilônico, não havia templo, o templo estava destruído. Então o que acontece? Havia a hora do sacrifício, porque a hora do sacrifício nunca mudou. A hora do sacrifício era a hora do sacrifício, não é verdade? Não havia sacrifício, mas havia a hora do sacrifício. Então veja bem, Deus escolheu, como a visão vem na sequência, e a visão anterior que deixou Daniel um pouco atordoado falava exatamente da interrupção do sacrifício, o que Deus fez? Mandou Gabriel visitar Daniel exatamente na hora do sacrifício da tarde. Agora, é bom relatar isto, que embora não houvesse sacrifício, Daniel estava orando. Não havia sacrifício de sangue, mas Daniel conservava aqueles horários como horário de clamor, horário de oração. Ele não podia sacrificar, ele não tinha acesso ao templo para sacrificar. E ele nem era sacerdote também para oferecer sacrifício ou para sacrificar, mas ele sabia que ele estava... Ele procurava conservar aqueles horários para orar a Deus e para buscar a Deus, porque ele sabia da importância daqueles horários. E aí o anjo visita ele exatamente na hora do sacrifício da tarde, para trazer a ele uma revelação que mudaria a sua vida, uma revelação que ampliaria o seu entendimento, que ajudaria inclusive a compreender coisas que estavam para trás. Muito bem, então ele diz claramente que aquilo aconteceu na hora do sacrifício da tarde. E aí no verso 22 diz assim: e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. O sentido de quê? O sentido de quê? Ok, Daniel, agora eu saí para te fazer entender o sentido. Que sentido? Sentido de quê? Aqui é o que eu quero que você entenda a conexão, que o anjo está ali, mas ele ainda está conectado com as experiências anteriores, porque agora o anjo vai explicar para ele por que de todas essas visões estranhas que vêm desde o começo. Desde o capítulo 2, quando o próprio Nabucodonosor teve aquele sonho com aquela estátua de metais, e que Deus deu para ele um entendimento que tinha a ver com a sucessão imperial, os reinos que sucederiam um ao outro, e que Daniel entendeu em muita coisa, mas não entendeu na sua plenitude, porque Deus não revelou tudo, não é verdade? E então isso foi então se ampliando, vem então a visão da árvore do capítulo 4, e então vem a visão dos animais do capítulo 7, e aí vem a visão do capítulo 8, que deixou ele completamente atordoado, e agora no capítulo 9 o anjo vai explicar para ele a razão de tudo isso. Daniel, deixa eu explicar para você o porquê. Eu vim te dar o entendimento. É isso que basicamente o anjo está dizendo. Chegou a hora, Daniel, eu vim dar a você o entendimento. Então ele traz o entendimento quando ele diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Muito bem, olha bem, no verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Eu não vou analisar a profecia inteira agora, porque eu quero concluir esse vídeo para não ficar muito longo e fazer o vídeo número 2 só para falar da profecia. Mas eu quero dizer isto antes de encerrar o vídeo. Quando o anjo diz 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, o texto está
inevitavelmente excluindo a igreja desta profecia. A profecia das 70 semanas não tem nada a ver com a igreja. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? O povo de Israel. E sobre a tua santa cidade. Qual era a santa cidade de Daniel? Jerusalém. Então a profecia das 70 semanas tem a ver com Israel e não tem nada a ver com a igreja. Ok? Então, quando nós analisarmos a profecia em si, com os seus detalhes, nós veremos que ela se cumpriu em 3 etapas. Uma primeira etapa de 7 semanas, uma segunda etapa de 62 semanas e uma terceira etapa de 1 semana. Então, 7 com 62, 69 e com 1, 70. Então, 7, 62, 1. As primeiras 7 e as 62 já se cumpriram, porque o texto diz claramente que elas se cumpririam até o momento em que o Messias seria tirado. Então elas já se cumpriram. Falta apenas uma única semana para completar a 70ª semana. Portanto, se as primeiras 69 tinham a ver com o povo de Daniel e a Santa Cidade, a 70ª também tem que estar conectada ou ligada a Israel e a Santa Cidade de Jerusalém. Portanto, não tem nada a ver com a igreja. Isto prova categoricamente que não há razão para a igreja estar aqui na grande tribulação, porque as 70 semanas de Daniel têm a ver com Israel e Jerusalém. Aqueles que defendem a tese anti-arrebatamento da igreja têm dificuldade de explicar esta profecia. Porque como vai explicar esta profecia se ela claramente atesta que as 70 semanas são para, veja por si mesmo, olhe por você mesmo aí no texto, que eu coloquei aí grifado para poder ajudar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E há 6 razões para isto. Tá? A primeira é extinguir a transgressão, a segunda é dar fim aos pecados, a terceira é expiar a iniquidade, a quarta, trazer a justiça eterna, 1, 2, 3, 4, a quinta, trazer a justiça eterna, e a sexta, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 razões. Então vamos de novo. A primeira, extinguir a transgressão. Segunda, dar fim aos pecados. A terceira, expiar a iniquidade. A quarta, trazer a justiça eterna. A quinta, selar a visão e a profecia. E sexto, ungir o santo dos santos. Muito bem, então nós vamos falar no próximo vídeo. Eu vou interromper esse vídeo aqui, porque tem muita coisa para falar aqui ainda, e eu não quero que os vídeos fiquem muito longos, porque eu sei que as pessoas são muito ocupadas, sempre muito atarefadas. Hoje em dia não se tem tempo para assistir vídeos muito longos. Mas eu vou, portanto, encerrar por aqui, e nós vamos logo no vídeo seguinte entrar no versículo 24, e estudar esse versículo cuidadosamente até o versículo 27, para nós entendermos exatamente o que é que o Senhor está dizendo a Daniel, qual é a proposta desta profecia e o que que isto tem a ver conosco hoje, tá bom? E o que que isto, qual é a mensagem que a interpretação desta profecia tem para a igreja em relação à grande tribulação e em relação ao arrebatamento da igreja, ok? Então, obrigado até aqui, Deus te abençoe. Eu vou gravar um vídeo de número 2 para explicar o restante do capítulo 9 do livro de Daniel, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.